totalmente em descontrole. Mas é enfrentar com a única coisa que é capaz de te fortalecer e de trazer equilíbrio para você, que é a própria palavra de Deus. A Bíblia diz que você já recebeu espírito de poder, de amor e de mente equilibrada. Você não recebeu o espírito de medo, meu amado irmão. O medo observa a situação. E quanto mais você observa, mais aquela situação vai ficar grande para você. Eu lembro de uma certa vez que eu estava num determinado lugar, eu acho que eu tinha mais ou menos uns 9 anos de idade, e eu estava num lugar com um primo meu, e nós começamos a observar umas folhagens que tinham, isso era mais ou menos no início da madrugada, e ele começou a ficar muito quieto. E eu perguntei para ele, o que é que está acontecendo? E ele disse, tem um bicho ali. E eu comecei a olhar para o lugar onde ele estava dizendo onde havia um bicho, e ele me passou com tanta ênfase, e com tanto medo, com tanto temor aquilo que ele estava vendo, que eu comecei a ver o que ele estava vendo. Eu comecei a ver exatamente o que ele havia descrito para mim. E chegou um momento que eu chamei um trabalhador do meu pai, e ele disse, por que vocês estão tão quietos? E eu disse, é porque tem um bicho ali atrás. E ele pegou um pedaço de pau e ele foi atrás, no lugar onde a gente estava dizendo onde havia esse bicho. E ele cercou esse lugar, ele foi por todos os lugares e ele disse, não tem bicho nenhum. E ele simplesmente pegou um lampião, na época não tinha luz elétrica nesse lugar, e ele pegou um lampião e ele colocou nesse lugar onde nós havíamos dito onde havia o bicho. E simplesmente quando a luz chegou, o que nós pensávamos que era um animal, um bicho, não era nada, era simplesmente as folhas de uma planta fazendo movimentos por trás de umas estacas onde havia nessa fazenda. Então você pode ver que quando você está diante de uma situação e você começa a observar e o medo vem e você para considerar os seus sentimentos e aquele sentimento de medo que está se levantando, você vai começar a pensar que aquela situação é real, que aquela situação, aquilo que você está vendo realmente existe. Mas o medo nada mais é do que uma fantasia que o diabo tenta criar diante dos teus olhos e diante dos teus sentimentos para fazer você acreditar no que ele quer mostrar para você e não no que a palavra de Deus diz. Só que isso me trouxe uma experiência em Deus, porque quando eu me lembrei dessa situação, eu me lembrei também que quando aquele homem colocou a luz dissipou toda a sombra que fazia com que aquilo se formasse. Amado, quando você começar a considerar o que a palavra de Deus diz e enfrentar os seus medos dizendo o que a palavra diz, a palavra que é lâmpada para os nossos pés e é luz para o nosso caminho, ela vai dissipar toda a sombra desse tormento que está tentando cercar a sua vida, cercar seus pensamentos e paralisar a sua boca e suas atitudes. Talvez hoje você esteja vendo esse vídeo e você esteja pensando, eu tenho medo de sair de casa, eu tenho medo de ser assaltado, eu tenho medo de doença, eu tenho medo disso, meu pai morreu disso, eu estou sentindo todos os sintomas em relação a isso. E tudo isso pode se tornar uma verdade se você começar a acreditar nela. Mas se você começar a acreditar no que a palavra de Deus diz, ela é poderosa para desfazer qualquer imagem, qualquer sombra, por mais real que esteja diante dos seus olhos. Você é capaz, pela palavra de Deus, de desfazer todas as imagens e fantasias que o diabo está criando diante de você através de um espírito de medo. Um homem chamado Smith Wigglesworth disse certa vez que o medo observa, mas a fé, ela salta muralhas. Então, que você possa pegar a capacidade que Deus te deu, a capacidade que já está dentro de você. A palavra de Deus diz, eis aí já vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do maligno. E nada, absolutamente nada, te causará dano algum. Você pode pegar a capacidade que Ele te deu de ser filho de Deus. Você pode pegar a capacidade que Ele te deu de ser ungido do Senhor, porque diz que a unção de Deus habita dentro de você. Você pode pegar a capacidade de que você é filho de Deus e você está assentado acima de principados e potestades e poderes e domínios desse mundo. E você também pode pegar aquilo que a palavra de Deus diz, que você, escondido na sombra do Altíssimo, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Eu sei que nos últimos dias, como a própria palavra de Deus diz, se levantaram rumores de tantas coisas. E eu conheço até mesmo pessoas que conhecem a palavra, ou que são nascidas de novo, que estão vivendo uma vida limitada por causa desse espírito chamado medo.
Medo é um inimigo da sua fé. Medo é o oposto de fé. Fé e amor são irmãos e andam de mãos dadas. Mas o medo anda de mão dada com um irmão dele chamado incredulidade. Aonde há medo, há incredulidade. Eu sei que muitas vezes as orações que nós fazemos, elas podem estar sendo baseadas em cima de quê? Ao invés de ser uma oração baseada em cima de confiança, de um Deus que responde e de um Deus que não está longe, mas que Ele está bem perto para te alcançar e te socorrer, nós estamos fazendo orações baseadas em cima de medo. Ai, Senhor, me livra disso. Ai, Pai, será que eu estou com isso? Essas orações são baseadas em cima de medo. Mas, amados, faça como os 2 primeiros servos desse Senhor, que teve consciência da capacidade que o seu Senhor havia dado para eles. E eles multiplicaram aquilo que eles haviam dado. E eles multiplicaram os dons e multiplicaram os talentos. Multiplique vida, multiplique paz, multiplique alegria, multiplique saúde, multiplique liberdade na sua vida, porque Deus te deu e sabe que Ele também te deu o poder e a autoridade para você multiplicar e sair de dentro desse quarto fechado que se chama medo. O medo vai limitar a sua visão. O medo vai limitar os seus passos. Acredite no potencial que Deus colocou dentro de você. Acredite na unção de Deus que está dentro de você. Acredite quando Deus fala com você, porque Deus vela sobre a sua palavra para cumprir. Acredite que você é filho amado, confie no amor que Deus tem por você. E vai acontecer exatamente como a Bíblia diz, o perfeito amor vai lançar fora todo o medo. Seja livre, saia, abra a porta, porque Ele veio libertar os cativos e hoje é dia de você sair dessa condição que o diabo está querendo atormentar você. Saia do medo. Como sai do medo? Enfrentando ele. Olhe para ele, assim como Davi olhou para Golias e disse, você vem para mim com espadas e com lanças, mas eu vou contra ti, em nome do Senhor. Graça e paz. Que coisa maravilhosa, eu sei que você foi tremendamente abençoado com essa palavra. Eu gostaria de indicar para vocês esse livro aqui do reverendo Kenneth Hagin, A Fé para Remover Montanhas, que você encontra no Verbo Shop. Acesse www.verboshop.com.br. Nosso programa fica por aqui, mas a nossa série ainda continua no nosso próximo programa. Tchau!